Gente, vamos abrir a Bíblia comigo em Apocalipse. Abra em Apocalipse capítulo 2. Já que a pandemia, vamos falar dos fins dos tempos. Misericórdia, brincadeira. Enquanto vocês abrem aí, eu também. Senhor, nós te exaltamos nessa noite aqui, Jesus. Oh, Senhor, o que nós podemos dar para um Deus que não precisa de nada? O que pobres pecadores podem dar a um Deus que é o Criador de tudo e que não tem falta de nada? Ah, Jesus. Aleluia. Vocês acharam aí? Peguei a Bíblia da Gabi, que as minhas Bíblias que tinham tamanho de letra legível, né? Essas eu doei. As Bíblias que eu fiquei em casa, elas têm a letra tão pequena que aí a idade, né? A propósito, agora dia 23 eu faço aniversário. Errei a data do meu aniversário. Dia 23 eu faço aniversário, faço 31 anos, idade de Cristo. Que Jesus não teve 31. Idade de Cristo. E quem quiser me dar uma Bíblia de presente, eu já comprei uma, mas se quiser me dar outra, né? Sempre tem alguém para doar. Amém? Vocês acharam aí? Chega de bobagem, vamos para a palavra. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que não pôde sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tendes, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Tem alguns dias já que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que já tem alguns dias que tem queimado no meu coração, e posso dizer até semanas aí. E eu creio que nesses dias só tem se falado em pandemia em todos os lugares, mas Jesus, ele diz que aqueles que ele enviou, eles são enviados para proclamar as boas novas do reino dos céus, né? Então a gente precisa nesses dias parar um pouco de proclamar sobre pandemia, sobre um monte de coisas, e começar a proclamar algumas coisas que são boas novas do reino dos céus. E esse texto todo mundo conhece, né? A gente sempre usa para dizer quando o pessoal começa a ficar mais animado e tal, e eu vejo as pessoas comentarem falando: isso aí porque perdeu o primeiro amor, ou quando alguém já não está mais tão fervoroso, já a gente comenta que perdeu o primeiro amor, né? O livro de Apocalipse, ele foi escrito lá por volta dos anos 90 depois de Cristo, e eu acho interessante que as datas, a história da maneira que foi escrito a Bíblia e as cartas, como elas foram disseminadas e enviadas com o tempo, eu acho interessante isso, porque aqui
Jesus falando com o apóstolo João e dizendo para ele que o pessoal da cidade de Éfeso, eles, por mais que uma outra hora eles estivessem fervorosos, eles estivessem com grandes obras, agora eles estavam frios, simplesmente frios no amor. E lendo a palavra, eu voltei um pouco, uma época na minha vida que o livro de Efésios era um dos livros mais preferidos meus, e eu lia direto, li e relia, eu li o livro de Efésios. E eu acho interessante que a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita ali aproximadamente do ano 60 até o 63, ali, naquele período. E Paulo, ele escreve o livro de Éfeso para a igreja de Éfeso, e nessa ocasião, era a ocasião em que o coração deles queimava, em que eles praticavam as boas obras. E isso me fez parar para pensar, porque aqui, 30 anos, quase 30 anos depois, Jesus estava cobrando um amor que foi escrito lá há quase 30 anos atrás, na carta de Efésios. E o que é a carta de Efésios e por que eu me apaixonei por um tempo tanto por essa carta? A carta de Efésios, nos primeiros 2 capítulos, ela fala da graça de Deus, simplesmente isso, porque o Evangelho é isso, é simplicidade. A gente complicou tanto as coisas, e se a gente parar para analisar sobre o primeiro amor e por que Jesus estava cobrando um primeiro amor aos Efésios, é porque os 2 primeiros capítulos da carta aos Efésios falam disso, de simplesmente a gente crer, ter fé e entender, porque Paulo ele fala ainda no capítulo 2 de Efésios, ele diz que a fé, a salvação, ela não é por obras, mas sim por fé, para que ninguém se glorie. E ainda assim, a fé, mesmo sendo por fé, isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus. E aí eu paro para pensar um monte de coisas, porque agora a gente nos nossos dias principalmente, isso é um exemplo claro de tudo isso que tem acontecido, é um exemplo claro que nós somos mestres e professores em criar diagnóstico para um monte de coisa. A pandemia está aí, então a pandemia está aí é porque isso, é porque aquilo. A gente tenta achar muita explicação para um monte de coisas. Mas o Senhor, ele só está nos convidando a voltar ao primeiro amor, em que bastava ter fé e adorar o Senhor com liberdade. O pastor Mauro, ele sempre fala um negócio que eu acho muito bacana. Ele diz assim: o negócio é só ficar com Ele. Aí ele fala daquele jeito, é ficar com Ele, abraçado com Ele. E ele faz uma expressão que eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque o Evangelho, ele é simples. A gente cria um monte de coisas, e o pastor Douglas, ele tem trazido algumas séries de mensagens e falando a respeito de nós abandonarmos algumas práticas que elas de fato nos aprisionaram a tantas práticas, que essas práticas, elas nos roubaram a liberdade de ter um contato próximo com Jesus. E às vezes eu tenho a impressão de que a gente costura o véu a todo momento. E o autor de Hebreus, ele escreve e diz que é como se a pessoa que ela fica nessa de sempre se equivaler a obras, é como se ela estivesse esperando que Jesus a todo momento voltasse e que ele morresse tudo de novo, porque o sacrifício dele não foi suficiente. E nós precisamos voltar a esse primeiro amor em que Jesus fala aqui, e que há 30 anos atrás, na carta aos Efésios, Paulo ele anunciava e dizia simplesmente isso: fé e liberdade. E no final do capítulo 2 ele diz algo, no início do capítulo 3 ele fala um negócio incrível, ele diz assim: porque a igreja, ela é um mistério oculto que agora foi revelado por Deus. Isso não é incrível? Isso não estoura a cabeça da gente? Em parar e pensar assim: poxa, a gente quer tantas revelações, as pessoas caminham e elas buscam, é gente que não conhece a Jesus e elas caminham os seus dias, elas entram em lugares onde tem religiões que sacrificam animais, porque elas buscam alguém que mostre, que se revele uma verdade para elas. Elas procuram tantas práticas e buscam coisas que revelam, que elas querem que essas coisas revelem alguma coisa para ela, um objetivo, um propósito para a sua vida.
E aí quando elas entram numa igreja evangélica, o que elas encontram? Elas encontram um bando de crentes que colocam uma série de obstáculos e que impedem elas de se chegarem a Jesus. E a gente olha daí para aquele eunuco que estava dentro da carruagem e lendo a palavra, né? O pastor Flávio, esses dias, semana passada, eu acho, ele ministrou algo e falou sobre isso. Aí o eunuco lá, dando uma leitura ali pelos profetas, e aí do nada chega o Filipão, né? Filipe correndo e olha para dentro da carruagem, ele vem assim, tá entendendo? Ele, não estou entendendo nada, e não tem ninguém que me explique. E ele disse assim, então vem cá, eu vou te explicar. E naquele momento ele explicou para ele tudo, porque a gente não pode mais, a gente tem que parar com essa coisa de colocar obstáculos, porque o sacrifício ele já foi feito, o véu que nos separava, ele já foi rasgado. Então agora nós precisamos entender o quê? Isso é uma questão de entendimento, porque quando a gente fala de voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, olha o que ele diz aqui das primeiras obras que os efésios eles realizavam: teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus e puseste à prova os apóstolos que não eram. Sabe que a gente, eu creio que, eu vejo que nos dias atuais a gente passou a dar significado a algumas coisas. A gente tirou significado de umas e transformou esse significado em outras coisas. Quer ver uma coisa? Quando Jesus, depois que ele ressuscita, e ele encontra lá no caminho aqueles apóstolos, aqueles discípulos que voltavam para Emaús, e ele encontra os discípulos de volta do caminho, quando eles chegaram na casa lá, e vocês conhecem a história, eu não vou falar de novo a história para vocês, mas quando eles estão sentados à mesa e Jesus parte o pão, eles o quê? Reconheceram Jesus. Só que parece que hoje em dia a gente deu um outro significado para a palavra reconhecer. E reconhecer para nós, ele sempre, por mais que a gente não fale, mas algumas das vezes, reconhecimento para nós é nós sermos amassageados o nosso ego e dizer que as coisas que nós estamos fazendo tem um joinha dos pastores, das lideranças, tem um joinha daqueles que estão perto de nós. Nossa, que bacana isso que está fazendo. As coisas tomaram um rumo e elas tiveram um outro significado, enquanto para nós sempre, quando a gente fala de reconhecimento, o que passa na nossa cabeça é o quê? É ser reconhecido, ser homenageado, né? Mas quando a gente vê na palavra, quando se fala de reconhecimento, é a gente olhar para alguém em que tem uma direção, para alguém que a gente tem um afeto, um amor muito grande, e a gente identificar quem essa pessoa é. É por isso que quando Maria, ela vai no túmulo logo de manhã cedo, depois que Jesus ressuscitou, e ela conversa com os anjos, a Bíblia diz que ela reconheceu. É por isso que quando ele se aproxima dos discípulos e ele mostra suas mãos para Tomé e ele chega para eles o que? Reconheceram, identificar aonde estava o seu grande amor. É por isso que quando a gente vai no ML lá tem que identificar, né? Tem que reconhecer, porque é a gente olhar e ver se realmente aquele presunto se aquele presunto é alguém que é amado, é alguém que é nosso. E aqui nesse contexto de apóstolos, de reconhecer e identificar quem eram apóstolos e quem não eram apóstolos. Isso eu acho interessante, porque a palavra apóstolos, eu estava esses dias lendo um artigo, e a palavra apóstolo, ela tinha um significado. Eu li um artigo, até o pastor falou sobre igreja presbiteriana, eu li dos irmãos presbiterianos lá, que falava sobre a origem da palavra apóstolo, né? E é interessante porque essa palavra ela tem origem não nos romanos, lá no tempo dos gregos, era grego-romano ali naquele tempo em que os romanos tomaram conta dos gregos, e agora tinha aquela mistura de Império Romano com os gregos, e eles estavam mesclando ali as culturas, né?
e eles tinham algo que, quando eles pegavam uma pessoa, que essa pessoa ela era perita em toda a cultura, ela era perita em tudo o que aquela sociedade praticava, como eles se comportavam, e ela andava com o rei e sabia como esse rei gostava ou como ele não gostava das coisas. E aí, esse cara, ele era enviado para algum lugar. Por isso que nós temos o Cristóvão Colombo, nós temos esses caras que eram, de certa forma, os apóstolos da época, e eles foram enviados porque essas pessoas, elas iam para uma determinada região, e quando elas chegavam nessa região, elas iam lá e preparavam todo mundo, elas catequizavam as pessoas, né? Elas diziam que elas iam ir lá e colonizavam um lugar, uma certa região, e esses eram os apóstolos da idade do Império Romano e grego-romano, né? E nessa época, esses homens que eram apóstolos, eles eram enviados para isso. Homens que eram levados, eram enviados para que eles chegassem primeiramente antes dos reis, e eles fizessem naquele lugar, colonizassem e tornassem aquele lugar tão semelhante, mas tão semelhante com o que o rei tinha lá na sua cidade, que quando o rei chegasse, ele pudesse se sentir em casa naquele local. E isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver com a igreja, isso tem a ver com história. E nessa época, quando eles faziam isso, e quando Jesus ele chama os discípulos, não foi nem Jesus que deu o nome de apóstolos, eles já foram tomando esse nome, e isso já foi se tornando uma realidade para os dias deles, porque eles eram de fato apóstolos, que quando eles falavam apóstolos, eles pensavam no quê? Alguém que tem um cargo, alguém que tem algum nome? Não, eles pensavam primeiramente naquele homem que era enviado pelo rei para ir em alguma determinada região, e nessa região colonizar essa região, para que quando o rei voltasse, o rei se sentisse confortável nesse lugar. E se a gente parar para olhar os dias de hoje, o que se tornou, eu não digo nem apóstolos, mas eu digo o que se tornou as coisas. A gente tem acompanhado alguns grupos de pessoas, e parece que isso não acontece, mas isso acontece nos dias de hoje. As pessoas, elas têm se prendido e têm entendido o seu cargo, aquilo que elas recebem. Por exemplo, se o cara foi ungido a pastor, evangelista e etc., eles entendem que isso é um merecimento, porque eles fizeram por onde? Porque nós deturpamos aquilo que era para ser como um envio, como um chamado de envio, como uma vocação. E é por isso que Jesus ele nos chama nos dias de hoje para voltar ao primeiro amor, porque nós precisamos nos lembrar que a graça de Deus, e eu não estou falando da quarta pessoa da Trindade, a graça de Deus é um favor que nenhum de nós merecíamos. Ela é simplesmente um adjetivo, é um atributo de Deus. E Deus simplesmente, Ele olhou e viu que ninguém era suficiente de pagar por si mesmo, pagar pelos seus pecados. E é por isso que a gente tem que lembrar que tudo que nós fazemos, que tudo que nós temos, nós não éramos merecedores dessas coisas. É por isso que se algum de nós, e o reino de Deus, eu vejo os pastores ministrar uma realidade que acontece, muitas pessoas por aí que falam de reino de Deus, e o reino, o evangelho do reino, porque se tornou moda, mas as pessoas falam daquilo que elas não entendem. Sabe por que elas falam daquilo que elas não entendem? Porque o reino de Deus não é algo legal que a gente fala e vamos falar porque agora o assunto não é um assunto do momento, porque isso Jesus ele já falava desde o início. E ele dizia que o reino dos céus está chegando, e ele chegou. E aí quando ele estava com os discípulos, ele sabia, e ele já via a vocação que tinha dentro de cada um daqueles homens orgulhosos. E ele olhava para Pedro, ele olhava para André, e aí ele olhava para cada um deles, e ele olhava lá dentro, e ele dizia assim: não, o reino dos céus, ele não só há de vir, mas ele está dentro de vós. E isso nós precisamos entender, ter entendimento dessas coisas, que quando se fala de reino, não é um assunto legal e polêmico que está todo mundo falando. O reino, ele fala de uma cultura. É por isso que eu trouxe toda essa historinha aí dos apóstolos, justamente por isso, porque nós precisamos entender que o reino é uma cultura do céu, que precisa ser estabelecida dentro de nós e proclamada ali fora, para todos os lugares. Eu não estou dizendo que todos nós vamos ter que sair por aí, botar o nomezinho lá para ir
ali no Fernando Ferrari, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que aonde nós estivermos, como o pastor Douglas disse aqui durante o louvor, Jesus, ele não virá, ele já veio e já se deu, e ele enviou o Consolador, e ele está, ele não virá, ele está. É uma realidade, uma questão de discernimento. Basta a gente abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e sacar, ter essa sacada de que Jesus ele está, ponto. Jesus ele está. E o que é o reino de Deus como cultura? Simples, cara. É Paulo dizendo que todo conhecimento, entendimento que ele tem, ele considera como esterco. Isso é o reino de Deus. É uma pessoa extremamente inteligente dizendo que ela é ignorante. É uma pessoa extremamente pecadora, um pecador podre. Aliás, uma pessoa que ela é extremamente correta, tem um bom coração, mas admitindo que é um pecador, que é uma pessoa que não é digna da graça de Deus, não é digna do amor de Jesus. Isso é o reino de Deus. É aquele que se faz grande, ele sendo menor do que todo o resto. É aquele que é sábio, que ele mostra com as suas atitudes que ele é uma pessoa sábia, mas ele vai lá e diz que ele é ignorante, que ele é menor do que qualquer um outro. E isso não se trata da gente confessar com palavras, mas se trata da gente entender. Eu acho que a palavra entendimento é uma palavra tão grande, ela é tão profunda e intensa, porque ela fala de cair a ficha, sabe? A gente fala de conhecimento tratando como entendimento, mas conhecimento não é entendimento. Conhecimento é nós sabermos muitas coisas, é nós obtermos muitas informações, mas entendimento é quando a gente tem aquele estalo de é isso. Mas vamos seguir, gente. Aí Paulo ele escreve nos 2 primeiros capítulos que pronto, graça de Deus, fé, e isso é dom de Deus, basta. Mas agora, depois que nós somos salvos, e agora nós somos chamados, e agora a gente está aqui, né? Tocou ali a nota no violão, aí a galera do Mevan já começa aqui, ó, pezinho. E aí começa, depois do capítulo 2, vem o capítulo 3. E no capítulo 3 ali, Paulo ele escreve e fala sobre como se comportar. 3, 4 e 5, ele fala sobre comportamento social dos maridos e mulheres. Como que um marido e uma mulher eles vão se comportar agora salvos pela graça de Deus, salvos pelo sacrifício, pelo favor não merecido de Jesus. E agora como é que eles vão se comportar? Eles têm que fazer assim, assim, assim. Eles têm que andar assim, assim, assim. Não porque isso é uma regra, mas sim porque isso é uma consequência. O salvo, ele não faz coisas para ser salvo, mas a gente consegue identificar que alguém é salvo simplesmente pelo reflexo das coisas que ele faz. Não é uma questão de que agora, então, eu não vou fazer coisas, então, eu tenho que parar, eu não vou fazer mais nada porque não é por obras. Mas Tiago ele diz, mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Porque as obras, elas são um reflexo, elas são não um diagnóstico, elas são sintomas. As obras são sintomas de que a pessoa ela é salva e de que ela é grata por tudo que Jesus fez. Vocês conseguem entender isso? É isso que é entendimento. É quando a gente passa a compreender de fato o que é que eu sou. E a gente começou a fazer um estudo bíblico de leitura da palavra lá na casa do meu sogro, e eu recomendo para vocês, façam isso. Quero incentivar vocês a fazer isso, porque isso é muito bacana. A gente começou a fazer a leitura do Novo Testamento, e toda semana são 2 capítulos. A gente lê 2 capítulos em casa, depois a gente senta e cada um fala. A gente vai passando, né, os capítulos, os versículos, e a gente vai falando o que cada um entendeu. A gente vai passando um. E hoje a gente estava falando sobre a tentação de Jesus lá, e conversando. E todo sábado, porque a gente é crente, a gente guarda o sábado, né? E a gente tem que fazer no sábado daí. E a gente estava, brincadeira, viu, gente? É sábado porque é conveniente, a gente não trabalha. E a gente estava sentado conversando e falando sobre a tentação de Jesus. E o diabo, ele não é nada criativo. Ele deveria fazer um cursinho de publicidade, porque ele não é nada criativo. A Bíblia inteira, ele sempre traz a tentação, ela é algo único.
É só a gente ver. Primeira coisa, o diabo, ele olha para Jesus e viu que ele estava com fome. E aí disse o quê? Transforma isso em pão. E aí depois ele leva ele ao topo do templo, e ele diz: se atira, porque daí se tu se atirar, a palavra diz que os anjos eles têm que vir te servir, porque tu é o Filho de Deus. E aí depois no final, a terceira tentação, o diabo ele vai lá e diz: Jesus, então faz o seguinte, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. E ali a gente percebeu hoje na conversa que o diabo ele não é nada criativo, porque são basicamente três tentações que ele sempre virá. A primeira é do ter, porque Jesus ele tinha fome e ele precisava de alguma coisa, então ele tinha que ter. Ele tinha que o quê? Ele tinha que ter. A segunda era do ser, porque ele disse: pode te atirar porque tu é o Filho de Deus, tu é o cara, então se atira daí. E a segunda tentação era do ser, porque ele era o Filho de Deus e precisava mostrar alguma coisa. E a terceira tentação que o diabo veio para Jesus, ele disse: se prostrado me adorar, eu te darei poder. E a gente estava conversando e falando que o diabo não é nada criativo, porque é sempre em cima disso, das pessoas terem, das pessoas serem e das pessoas terem poder e influência. E se a gente parar para analisar em todos os momentos da nossa vida, quando a gente passar, a gente sempre vai ver o diabo com tentações a respeito disso. Eu não estou falando de deserto. Quando a gente fala de deserto, a gente fala de momentos difíceis, né? Momentos de sequidão e tal. Isso não é tentação. A gente precisa entender isso, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, e depois de 40 dias e 40 noites, o diabo se aproximou para tentá-lo. Então o deserto ele aponta para o quê? Para que nós precisamos buscar a Deus. É para isso que o deserto serve. E o que é o diabo então? O diabo é tentação. Quando ele se apresenta para que a gente seja tentado no ter, no ser e no ser influencer, né? Ter poder. Não estou dizendo que ninguém pode ser influencer aqui, né? Mas no ter poder para executar algumas coisas. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nos dias de hoje, toda essa coisa das coisas que nós praticamos em casa e dos relacionamentos que nós temos em casa, os homens com as mulheres, os maridos e esposas, filhos e filhas, porque depois no decorrer da carta de Efésios, Paulo ele trata a respeito de muitas coisas, comportamentos sociais, e ele fala a respeito da maneira em que os homens e mulheres que trabalham, eles têm que se comportar a respeito dos seus patrões, a maneira em que os homens de Deus, que são empresários, devem se comportar em relação àqueles que eram os seus empregados, a maneira em que os filhos deveriam falar com seus pais, tratar os seus pais, a maneira que os pais eles deveriam tratar os seus filhos e educá-los. Então Efésios é uma carta em que fala muito de comportamento social, fala muito de como nós devemos nos comportar socialmente e até nos relacionar com as pessoas da nossa casa. Mas a grande questão é, às vezes, o que nós abandonamos, o primeiro amor que nós abandonamos, não são obras. Quando a gente fala de obras, a gente pensa em coisas da igreja, né? A gente pensa, o Senhor está falando que eu preciso voltar ao primeiro amor, as obras do primeiro amor. Direto a gente já relaciona com coisas da igreja, com fazer alguma coisa, com trabalhar. Mas essas primeiras obras em que o Senhor nos chama é para voltar dentro de casa. E isso não tem sido muito novidade nos últimos dias, né? Tem sido muito falado de voltar para dentro de casa, mas não voltar para dentro de casa para encontrar conflitos ou para... É voltar para dentro de casa para a gente ir para um deserto mesmo, cara. É para isso que Jesus ele tem nos chamado esses últimos dias. Sim, para ir para o deserto. Pá, mas é tão seco, parece que eu não sinto nem arrepio aqui. É deserto, é tão... Justamente por isso, porque nós precisamos, a fé, ela precisa ser o nosso saber e entender quem Deus é. Porque no dia mau, sabe o que vai acontecer se nós não nos voltarmos para o Senhor? No dia mau, o diabo ele vai vir e vai nos tentar no ter. E quando ele chegar para nós e oferecer alguma coisa que nós podemos ter e que nós não temos e que é uma necessidade, essa coisa ela vai se tornar uma prioridade na nossa vida. É por isso que o primeiro amor ele é importante. Eu recomendo, depois leia Efésios 3, 4, 5 vezes em casa.
porque é ali que nós vamos identificar. Os solteiros vão entender o que fazer quando forem casados, aos filhos vão entender o que fazer em relação aos seus pais, aos pais vão entender como tratar os seus filhos. E aí a gente vai ficar naquela de agora, será? O que eu faço? E parece que nós andamos sem propósito. E as pessoas elas dizem assim: nossa, adorar a Deus pela internet, por culto online é tão... não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa, porque como o pastor Douglas disse, culto ele não pode ser uma liturgia onde o pastor ele inicia e encerra um culto, encerra num espaço de tempo. Mas culto ele deve ser algo que seja constante na nossa vida. É por isso que nós não conseguimos adorar em casa, porque o som bacana, com uma banda bacana, não toca, não nos balança a nossa alma. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque a gente tem um medo, né? De dizer, eu não posso adorar Deus na alma, porque se eu adorar na alma, meu Deus, a alma. Mas não, a nossa alma pertence a Deus. Eu não creio que Deus exige de nós 10%, mas a nossa vida é dele e 100% é de Deus. Amém? E por o 100% ser de Deus, então agora, se eu estiver assistindo culto online, a minha vida lá, ela é de Deus, a minha adoração, ela é de Deus, e nada vai mudar. Agora eu pergunto para alguém aqui, vou dar um exemplo, alguém foi para um outro estado para fazer faculdade, estudar, enfim, foi para um outro estado. Isso vai mudar o sentimento em relação aos seus pais que ficaram, em relação a essa pessoa? Vai mudar o sentimento? Vai deixar de amar o pai porque agora ele está em outra cidade, então ele não vai amar o seu pai, a sua mãe? Não, o sentimento continua o mesmo. E essa é a grande proposta, a proposta do Evangelho, é nós não mudarmos aquilo que nós sentimos em relação a Deus, ainda que as coisas que são externas sejam diferentes. Nada disso pode nos afetar. E é por isso que Paulo ele fala no capítulo 8 de Romanos, que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem os anjos, nada. Justamente por isso, porque nós precisamos entender que o primeiro amor é entender o amor de Deus, entender que Jesus ele se deu por mim e pronto, cara. Porque quando nós amamos alguém, nós não fazemos algo que a pessoa não gosta, porque se eu fizer ela pode me fazer mal. Não, a gente deixa de fazer algumas coisas simplesmente porque essa pessoa ela vai se entristecer e ela vai com certeza se magoar. E é por isso que Jesus ele chega em João e diz assim: fala com eles, manda essa carta para eles, porque eu lembro há 30 anos atrás, quando Paulo preso escrevia, e ele mandou para eles, cara, aqueles caras eles entravam em casa, e quando eles entravam em casa, o homem ele abraçava a sua esposa e abraçava os seus filhos, e ele dizia: bênção pai, bênção mãe. E há 30 anos atrás eles passaram por tribulações, foi tenso, foi difícil, eles guardaram isso, e no final eu me empolgo com esse tipo de coisa, porque é a palavra sendo revelada, a palavra que precisa todos os dias na nossa casa. Eu sei que alguns de nós não tiveram a oportunidade de ter pais presentes ou mães presentes, enfim. Mas cara, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é suficiente. E isso pode ser, entender o amor de Deus pode ser algo que vai mudar as nossas relações, a forma que nós vamos nos relacionar com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos maridos e mulheres. Os nossos não, né? Das mulheres. Eu não. Eu sou casado com a Gabi. Então, entendimento disso. E no final, que eu acho, e nós já vamos encerrar aqui daqui a pouco. No versículo 6 ele diz: tens porém isto a favor, né? Eram os prós da igreja de Éfeso. Tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas. Vocês sabem quem eram os nicolaítas? Nos primeiros 2 séculos da igreja começou a se formar um grupo de pessoas que eles tinham, no primeiro século ali era mais sereno assim, era um negócio mais superficial,
eles só tinham alguns grupos que comentavam assim, e eles falavam, a doutrina dos nicolaítas era basicamente que Deus veio simplesmente porque Ele precisava nos fazer coisas, nos dar coisas, e era tudo em volta do homem, e era todo o gnosticismo, era toda aquela coisa mística grega da época, de fazer coisas e voltar tudo à magia, voltar tudo para coisa, tudo é mistério. E basicamente era esse o conceito dos nicolaítas. Por isso que no segundo século ali os apóstolos tiveram muita dificuldade em combater isso. Em Gálatas é falado sobre os falsos mestres. Esses falsos mestres eram os nicolaítas, que eles traziam, eles pegavam o evangelho de Cristo e deturpavam tudo e queriam, alguns tornavam a coisa mais fácil e outros tornavam a coisa mais difícil. Por exemplo, alguns diziam que não, para se achegar a Jesus e se achegar a Deus, a gente precisa parar de comer porco, a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Por outro lado, tinham aqueles que diziam assim, não, a graça de Deus ela é suficiente, ela é tão suficiente que a gente pode se voltar, a gente pode ir lá no Jiriguidum lá e comer umas pipocas, não tem problema nenhum, é tudo abençoado, é tudo tranquilo, é tudo sereno, a gente pode até andar em fornicação, que está tudo sereno. E a gente vê em 1 Coríntios, quando Paulo tem esse tipo de problema com as pessoas, que eles começaram a entrar numa libertinagem justamente por causa desse pensamento e dessa doutrina nicolaíta da época. E aqui Jesus ele diz, olha, por mais que vocês erraram, mas vocês acertaram numa coisa, vocês combateram, vocês lutaram contra os nicolaítas. E nós precisamos esses dias lutar contra isso, porque isso, de fato, é uma coisa que não mudou. É uma coisa que não mudou. Porque são muitas pessoas prometendo um monte de coisas e tentando tornar ou o caminho mais fácil ou o caminho menos fácil. Mas Jesus ele diz, a porta é estreita, ponto final, e eu sou o caminho. Ponto. Jesus ele é o caminho e a porta é estreita. Não tem outra alternativa. Não existe essa de hipergraça, que não preciso fazer mais nada. A questão não é não fazer mais nada, não ter intenção em fazer, mas ter intenção em ser uma casa habitável para o Senhor. Ser todos os dias, renovação de votos. Todos os dias acordar pela manhã, né? E o Senhor ele nos chama para isso. Esse é o primeiro amor. Porque a gente voltar para dentro de casa, olhar para a nossa família de outra maneira, com os olhos de Jesus. Eu e a Gabi, vou contar isso e a gente vai encerrar aqui. A gente foi num seminário, alguns anos atrás, de uma igreja aí, que foi uma bênção. Nossa, foram dias bem pontuais para nós, aquele tempo. A gente nem congregava ainda no Mevan. E eu lembro que nesse seminário o pastor presidente ele contou uma história de uma missionária, uma senhora missionária, que ela era da mesma igreja, só que dos Estados Unidos. E essa missionária, ela era jovem ainda, e ela sentiu no seu coração queimar uma chama intensa para que ela fosse à África. E ela tinha no seu coração não só ir pregar o evangelho na África, mas essa senhora ela tinha no seu coração de ir para lá e construir um hospital, porque era uma região muito afetada tinha muitos conflitos, né, de rebeldes e o pessoal, o governo daquela região, e as pessoas que ficavam no meio desse conflito e passavam por todo esse alarme, essas coisas que aconteciam, e era tiroteio, eram coisas terríveis, desumanas que aconteciam. E ela tinha no seu coração de levar um hospital, construir um hospital naquele lugar. E ela foi enviada, orou, depois de muito tempo ela conseguiu, e ela foi enviada para aquele lugar. Ela chegou lá, construiu o hospital, foi uma bênção. Os irmãos, eles
os que eram feridos pelo conflito, eles passavam a ser tratados ali, tudo uma bênção, até que chegou um dia em que aquele conflito ele se estendeu, e foi um dia muito agressivo, em que entraram, jogaram fogo no hospital, destruíram tudo, colocaram tudo abaixo, levaram algumas pessoas escravas, cativas, e ela foi uma dessas pessoas que foi escrava, e foram levadas cativas. Os homens, eles colocaram para trabalhar, e as mulheres eles colocaram enjauladas em alguns lugares em que elas apanhavam, e de tempo em tempo elas eram estupradas naquele lugar. Era um negócio muito triste que acontecia, e ela passou por esse período que foram meses que ela ficou, e aí o pastor contou que ela conta no testemunho que foi um inferno para ela passar por toda essa situação, e passou. Depois ela conseguiu, ela foi resgatada. O pessoal, os americanos, eles entraram naquele lugar, fizeram uma busca e conseguiram rastrear ela, e de alguma maneira eles conseguiram tirar ela e levaram de volta para os Estados Unidos. E quando essa irmã ela voltou para os Estados Unidos, eles disseram: bom, agora a senhora vai se aposentar e vai ficar tranquila, vai ficar serena, a gente vai poder fazer um culto que vai ter uma placa, uma faixa com seu nome, e vai dizer, nossa, isso eu acho que tinha contado para os irmãos do louvor algum tempo atrás, e aí vai ter uma placa, uma faixa com seu nome e tal. E ela disse: não quero isso, eu quero voltar para lá. Eles: não, mas tem que passar por psicólogo, tem que passar. Não, eu não quero. E depois de alguns meses de batalha ali, ela conseguiu voltar. Só que agora, na segunda vez que ela voltou para aquele lugar, ela disse: não, agora eu vou levar ao hospital, vou construir um hospital, e esse hospital vai ser um hospital escola, porque se outro hospital ele for incendiado e colocado abaixo, as pessoas daquele lugar elas vão saber se virar. E ela conseguiu, ela voltou para aquele lugar e montou o hospital escola. Os irmãos foram abençoados, e nunca mais naquele lugar teve rebelião, nunca mais teve coisas intensas naquele lugar, né? Graças a Deus se manteve firme, e ela ficou naquele lugar, e os irmãos queriam trazê-la de volta e fazer um culto, e a liderança a liderança daquela mulher chegou para ela e disse: irmã, não lembro o nome dela, irmã ciclana, irmã fulana, a irmã tem que voltar para os Estados Unidos, a gente precisa fazer um culto para a senhora. Ela já estava idosa, né, bem velhinha, e ela precisa fazer um culto para a senhora, colocar uma faixa com seu nome e dizer: olha, essa aqui é serva valorosa que foi lá e cumpriu com a carreira que estava proposta e tal. E ela disse: não, eu não quero, pastor, eu quero ficar aqui, quero ficar com os irmãos, com os nossos filhos aqui, que foram discipulados e hoje estão aí, uma bênção. Ele: não, mas olha, a senhora não lembra do que a senhora passou? O que passava na sua cabeça naquela época? Pensa nisso. E ela disse assim: olha, é justamente por isso, pastor, que eu não quero voltar para os Estados Unidos, porque naquela época, no momento em que eu estava sendo espancada, no momento que eu estava sendo estuprada, eu dizia para mim mesmo: tudo que eu tenho é o Senhor. Eu dizia para mim mesmo: eu só quero o Senhor e nada mais. E eu lanço essa pergunta para o Senhor: o Senhor tem estado interessado em ter Jesus? Tem sido suficiente ao Senhor? Ou o Senhor quer Jesus e algo mais? E é por isso, pela essa mesma questão, que Jesus ele chega aos Efésios e diz: vocês têm que lembrar daquele tempo que vocês choravam sobre a Escritura, daquele tempo em que era Jesus e nada mais, daquele tempo em que Jesus era tão suficiente que as torturas de gente cerrada pelo meio, que as torturas de gente sendo decapitadas não eram suficientes para calar a chama que existia no seu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus nessa noite, porque se esses dias, se essa pandemia ela é tão suficiente, se um culto online ele é tão suficiente para nos tirar do propósito de Deus, cara, o primeiro amor ele nunca existiu na nossa vida. Nunca existiu um único amor na nossa vida. Se nós precisamos de alguma motivação, se Jesus ele não é suficiente, nós precisamos de Jesus e algo mais, nós precisamos voltar para o primeiro amor, gente. Nós precisamos voltar para dentro de casa e enxergar a alegria em olhar os nossos filhos. Esses dias tem mostrado para mim e para a Gabi que a gente está pronto, pastor, que a gente está pronto para ser pai e mãe. Sabe por quê? Porque a nossa casa ela tem refletido a face de Jesus, cara. E quando eu me dei conta disso, não existe
Não existe nenhum preceito de eu dizer aqui que, nossa, cara, olha, vejam para mim porque eu sou santo, porque não existe nenhuma santidade nisso, mas é tu te dar conta, tu cair em si e entender, cara, que a tua casa, os teus pais, eles são o refúgio que Jesus colocou do teu lado. As pessoas que te rodeiam são elas que no meio do deserto, elas estarão ali, porque eu creio que Jesus, quando ele foi para o deserto, em 40 dias e 40 noites, antes que o diabo surgisse, a pessoa que estava juntamente com Jesus era o Espírito de Deus. É por isso que Jesus, ele chama-nos a família, porque o Espírito Santo era a família com Jesus. E é só a gente ler no capítulo 2 ali, que Jesus é batizado, o Espírito, ele vem, desce sobre ele, o Pai diz, esse é o meu Filho, a Trindade se une, e logo o Espírito Santo leva ele para o deserto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em família, a face de Deus é revelada. Ela é tão revelada a nós, que quando o diabo e as tentações elas surgirem, elas não vão ser párias, cara. O ter, ele vai ser tanto faz, o ser não faz uma diferença, porque agora, com a família que Deus me deu, com as pessoas que Deus me cercou, eu estava conversando com o irmão hoje, e eu perguntei para ele, irmão, tu tá bem? Como é que tu tá? E ele disse assim, Léo, eu vou ser sincero contigo, tô meio doente, aconteceu tal coisa. Eu disse, cara, se tu tá doente, fala, pelo amor de Deus, a gente precisa ir no hospital, cara, não fica assim. A gente precisa entender essas coisas, cara. Isso tem que deixar de ser política de altar, em que a gente chega aqui e fala, nossa, somos uma família, nossa, que legal, né? Vamos dar as mãos e pular o arco-íris. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para no dia, na segunda-feira, cara, na segunda-feira a gente não se apertar, antes que venha a tentação e o dia mau. Vamos voltar ao primeiro amor, Efésios capítulo 3, 4, 5, 6. Pais, não irei os seus filhos. Filhos, respeitem aos seus pais, porque isso é mandamento com promessa. Efésios 6. Mais dias sobre a terra. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Ele olhou para a igreja e disse assim, essa igreja não presta, essa igreja não vale nada, você não vale nada, mas eu gosto de você. Então os maridos, quando olham para as mulheres, eles não podem dizer, essa mulher não me respeita, essa mulher não vale nada. Sim, ela pode não valer, mas como Cristo amou a igreja, vai abraçar e vai trazer para a oração. E mulheres, como é que as mulheres devem amar os seus maridos? Elas devem honrar assim como elas honram ao Senhor. Será que as mulheres, elas chegam em Deus assim, Deus nunca faz o que eu mando, né, seu traste? Não. É por isso que Deus, ele, cara, eu não creio assim que Deus, ele respeita as posições de todo mundo, mas eu creio que Deus, ele não criou a pandemia para nos trazer dentro de casa, porque tem muita gente que ainda não teve entendimento, mesmo com essa pandemia, de que o Senhor estabeleceu-nos para ser família.